Bom, o assunto de hoje vai ser xenofobia. O caso da brasileira que supostamente foi atacada na Suíça reacendeu esse debate sobre a xenofobia. Eu não quero aqui entrar no mérito em si do caso, se quem está com a razão é a polícia da Suíça que diz que ela se automutilou ou se é ela que está com a razão. Isso não vem ao caso aqui. Apenas um parênteses introdutório: a diplomacia brasileira e o presidente Lula se precipitaram um pouco, mostrando uma indignação muito grande antes de averiguar um pouco mais os fatos. Se vier ficar provado que ela está mentindo e é maluca, vai ser um queima-filme muito grande para a nossa diplomacia mundo afora. Mas voltando ao tema em si da xenofobia. O que é a xenofobia? Nada mais é do que um nacionalismo exacerbado. E o que eu achei curioso nesse tema todo é que a esquerda brasileira politizou e ideologizou o assunto e transformou o que seria um ato isolado de malucos mutilando uma inocente, um indivíduo inocente, em algo nacionalista, quer dizer, Suíça versus Brasil. E logo vieram à tona vários esquerdistas acusando o europeu de xenofobia e tudo mais. E o que eu achei curioso nisso é que muita parte da esquerda brasileira é xenófoba. E é fácil provar isso. De quem é a bandeira "A Amazônia é nossa", por exemplo? Ora, qual é a grande diferença entre a Amazônia é nossa ou a Suíça é nossa, que é a bandeira lá do PSB, o Partido Nacionalista Suíço? Não há grandes diferenças. Um quer proteger, entre aspas, empregos e a cultura do país, e aqui o outro quer proteger também recursos e empregos e a cultura lá da Amazônia, sei lá. Então não vejo muita diferença. Quer dizer, os próprios esquerdistas da extrema esquerda brasileira são os que bradam aí "Yankees go home". Qual seria a grande diferença entre Yankees go home ou brasileiros go home? Não há diferença, né? A própria esquerda brasileira, aí, o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é comunista, adora criticar, por exemplo, a festa das bruxas Halloween americana, porque é a cultura de fora, né, americano. Então, quer dizer, boa parte da nossa esquerda mais radical, ela é xenófoba também, né? E aí se assemelha muito a esses neonazistas aí que foram tão acusados por essa esquerda. É um pouco contraditório isso. Eles, se olhassem bem no olho desses neonazistas, eles poderiam achar que estão olhando num espelho, porque muito do lado é parecido. E não é à toa isso, quer dizer, é importante lembrar que nazismo nada mais é do que nacionalismo mais socialismo. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores era o partido nazista que levou Hitler ao poder, inclusive com uma bandeira, um programa muito parecido com muita coisa defendido pela esquerda: coletivismo, né, anticapitalismo, anti-indivíduo, quer dizer, tudo em prol do coletivo, né? E o nacionalismo nada mais é do que uma forma exacerbada de coletivismo. Ora, eu não consigo enxergar tanta diferença assim entre classe, tudo em prol da classe, né? Proletários do mundo todo univos, ou então raça, arianos do mundo todo univos. Quer dizer, tudo é um coletivismo que coloca o indivíduo como um simples meio sacrificável ali por aquele bem maior, né? Seja a nação, seja a raça. Inclusive, há muitas similaridades ainda entre nacionalsocialismo e outras formas de socialismo. Quer dizer, o polilogismo que Mises teria chamado a atenção, ambos acham que existem várias formas distintas de lógica, e não uma lógica universal, né? E a lógica da classe, a lógica da raça, apenas aqueles membros daquele grupo coletivista conseguem enxergar a coisa daquela forma. E por aí vai, né? Uma guerra, um confronto de classes ou um confronto de raça. Eu não consigo enxergar muita diferença entre um campo de concentração soviético e um campo de concentração de Auschwitz ou nazismo. Inclusive, os nazistas copiaram a ideia de Lenin, né? Quer dizer, eu não vejo tanta diferença assim em idolatrar Hitler ou idolatrar Lenin ou Stalin, em tatuar uma suástica na careca ou uma foice e um martelo. Quer dizer, então é preciso lembrar, aqui esse caso serve um pouco para isso, para mostrar que essa esquerda, que se coloca sempre como o oposto aí do nazismo, né, no fundo, é muito parecida. A extrema esquerda e essa extrema direita se encontram ali em muitos e muitos campos, né? Então não adianta ficar posando como chocado aí agora com a xenofobia da Europa. Ora, a própria postura dessa gente de transformar um ato, supostamente, se tivesse ocorrido, isolado de uma barbárie, uma atrocidade contra um indivíduo, em uma guerra entre nações, na Suíça versus Brasil, já prova que eles são também nacionalistas e muitas vezes xenófobos. São esses mesmos que gritam essas bandeiras ridículas de Yankee go home, contra o uso de termos em inglês, porque não é a nossa língua, ou então a Amazônia é nossa, o petróleo é nosso, e bate no peito com orgulho, porque no fundo o coletivismo é sentir orgulho de algo que não é seu, né? Um indivíduo que sabe dos seus valores,
que segue o seu curso racional de mérito, de respeito aos valores e respeito individual aos outros, ele não precisa se abraçar numa bandeira coletivista dessas. Ele não precisa sentir orgulho da nação. Olha, você vai sentir orgulho por causa de um acidente do mapa onde você nasceu? Isso é meio ridículo. Né? É preciso lembrar que leis brasileiras são xenófobas. Tem lei brasileira que impede estrangeiro de investir no setor aéreo, por exemplo. E por um acidente de percurso, o sujeito lá que criou a Azul pode investir no setor, porque ele nasceu no Brasil por acaso, ele é americano. Né? Leis brasileiras impedem estrangeiros de investir no setor de telecomunicações, de ser dono de canal de TV. Isso é ridículo. Isso é o que? Se não xenofobia, minha gente. Então é preciso lembrar que essas leis nacionalistas, abraçadas aí por muita gente que se diz de esquerda, no fundo é muito parecido com o que a gente vê lá no Partido Nacionalista da Europa, que fica com esses slogans de invadir, expulsar imigrante que está lá roubando seu emprego, seu mercado e afetando sua cultura nacional. Então esse caso serviu ao menos para trazer isso à tona, para servir para colocar um espelho, né, na frente dessas pessoas que acusam a xenofobia da Europa, para enxergarem que eles mesmos são xenófobos aqui também. Então era esse o recado hoje, espero que fique claro isso. A nossa esquerda, em boa parte, é xenófoba, tanto quanto que eles acusam de direita lá na Europa. Era isso.